Olá meninos, como é que vocês estão? Gostaram da primeira videoaula? Assistiram toda? Não ficaram pausando, indo no banheiro, comendo alguma coisa e usando o WhatsApp não, né? Assiste aí a videoaula toda, repete quantas vezes vocês quiserem, porque o estudo dirigido vai ficar melhor com as videoaulas. Quando nós voltarmos, eu vou pegar tudinho aí para poder fechar o bimestre. Agora vamos fazer a autocorreção? Quando eu terminei a primeira videoaula de tecidos, eu passei uma atividade. Eu falei para vocês pegarem 4 folhas de papel ofício e colocar os tecidos desenhados e cobertos com massa de modelar. Eu vou dar aqui exemplos que vocês podem fazer, tá? Então aqui, eu tenho tecido epitelial, você pode escolher um dos 3. Estão lembrando que no tecido epitelial as células são juntinhas, com pouca substância intracelular, quase nenhuma. E você pode escolher o tecido epitelial simples, o estratificado e o pseudoestratificado. Aqui é o tecido conjuntivo. Como ele é o mais abundante, ele tem vários exemplos. Eu coloquei aqui 6 deles e vocês podem escolher também. Vamos lá. Tecido muscular. Quem fizer o tecido muscular e escolher o esquelético ou cardíaco, tem que lembrar das estrias dos tracinhos. Ou se você escolher um não estriado, também chamado de liso, não vai precisar desse tracinho não. O tecido nervoso do neurônio, dá até vontade de fazer aquela revisada. Olha aqui comigo. Nessa parte aqui tem os dendritos, o núcleo, o axônio, o dendrito vai receber esse sinal elétrico e vai passar, vai chegar ao axônio, lá no terminalzinho do axônio, vai transmitir para outro neurônio. Então, desenha bem bonito que eu vou querer ver depois. Vamos começar a aula de hoje. O que é que tem a ver aí a minha roupa com essas cores que tem aqui? Tudo a ver, né? Pois é, essas cores que eu estou aqui com o vermelho e o amarelo tem tudo a ver com o assunto de hoje. Mas antes de começar, eu quero falar essa mensagem que eu deixei para vocês aqui, ó. Antes de tudo, fé e depois gratidão. Eu preciso que vocês tenham fé que esse período vai passar e que o nosso Deus vai estar ao nosso lado o tempo inteiro. Eu sei que esse mundo é um mundo difícil, de tribulações, momentos bons e ruins, mas tudo isso passa. E um dia nós vamos lembrar e termos a gratidão de dizer que o nosso Deus não nos abandonou. Pois é, eu oro por vocês, orem por mim também, tá? Eu oro por vocês e não esqueçam de orar pelas outras pessoas. Tem muita gente precisando da sua oração. Vamos começar? Bem, quando vocês olham o amarelo e o vermelho, e essas imagens aqui, essas logomarcas, vocês vão lembrar o que? Do shopping. O shopping é o lugar que você mais encontra essas cores. E aí vocês vão se ligar que essas cores que estão ali não é só para dar uma alegria ao ambiente, que são cores alegres e quentes. São cores para abrir o seu apetite. Pois é, antes de colocar uma logomarca, eles analisam tudo. Analisam se você, o que vai despertar a fome em você. E as cores amarelas e vermelhas despertam o apetite, tá? Aí você vai lembrar que ultimamente tem introduzido aí uma cor verde no meio da cor vermelha e amarela. Por quê? Porque está surgindo uma geração aí de jovens que se preocupou muito com a alimentação. E o verde lembra bastante alimento natural, como o samba, né? Quando o samba ele chegou, ele veio para dar aquela ideia de alimento saudável. E a geração de hoje se preocuparam com isso. Aí você vai ter uma ideia mais ou menos do que eu vou querer falar hoje para vocês. Vamos lá. Sistema digestório. Tudo a ver com alimento, né? Pois é. Todos esses órgãos que estão aqui fazem parte do sistema digestório. Ele começa aqui e vai terminar lá com a saída das fezes no ânus. Pois é. E todo esse alimento aqui vai influenciar todo esse processo. E o alimento que você ingere todo dia vai influenciar a sua vida, o seu futuro. Vamos começar? Olha aqui. Sorvete, coxinha, a aula vai ser gostosa, né? Batata frita, hambúrguer, aí você está dizendo aí, Pro,
Que é isso? Eu não posso nem sair de casa, não posso comer nada disso que eu queira. Eu estou aqui em casa de quarentena. Pois é. E ainda você vai lembrar o seguinte, que esses alimentos aí, eles enchem a boca de saliva e os olhos. E tudo isso que eu coloquei aqui é para lembrar que vocês precisam, pode passar, que vocês precisam comer. E aí o estômago começa a mexer, porque às vezes você não tomou nem café, nem almoçou, nem jantou, não é isso? E eu estou colocando essa imagem aí para abrir seu apetite. Só que isso tudo está fazendo com que você tenha o quê? Muito bem. Você falou aí, né? Fome. Pois é, a fome é uma sensação que Deus colocou no nosso corpo para que eu me lembre que eu tenho que comer. Assim como a dor. Tem muita gente que reclama da dor, né? É tão ruim sentir dor, mas a dor está indicando que algo não está bem no seu corpo. Já pensou se eu não sentisse a dor? Eu não ia procurar um médico, não ia procurar me tratar. Então Deus permitiu a dor para que eu pudesse rever os meus hábitos, que eu pudesse me tratar, e permitiu a fome para que eu lembrasse da hora de comer. Sabe quando você fica no videogame ou no WhatsApp? Se Deus não permitisse que você sentisse a fome, você ficaria ali horas e mais horas, e seu organismo esperando a comida e nada. Então a fome é a sensação de que o seu corpo está precisando de alimento. Mas olha, o alimento não é só aqueles que vocês viram aí, não. Claro que eu não vou dizer nunca mais na sua vida como um alimento daquele. Porque eu sei que é surreal, né? De vez em quando vocês podem comer. Mas vocês precisam lembrar do que mamãe fala sempre. Comer alimentos saudáveis, frutas, verduras. Porque o seu corpo, suas células e tecidos precisam desse alimento para que ela venha se recompor, porque ela está trabalhando, gastando bastante energia. E se você não comer o que é saudável, o seu corpo vai ficar cansado de digerir carboidrato, gordura, e você vai adoecer. Eu sei que é chato quando a mamãe está no seu pé para você comer fruta, né? Mas você está fazendo investimento em você. Cuide da sua saúde, porque um dia ela vai cobrar de vocês. Vamos lá. Olha aqui. O alimento para o seu corpo é como combustível. Assim como o carro precisa de combustível para se mover, você precisa de alimento. Toda vez que você começa a digerir esse alimento, que é o combustível, e você não vai repondo, esse combustível vai acabando, e no momento que você para e adoece. O carro também precisa de combustível. Ele vai usando o que está armazenado de combustível, mas quando o combustível acaba, ele para. Então, toda vez que você lembrar da comida, não pense só como algo prazeroso para você. Pense que a comida, ela vai trazer também para você nutrientes, sais minerais, energia para você continuar o seu dia a dia, a correria do dia a dia. Olha aqui comigo, para realizar o trabalho, o nosso corpo, ele precisa dos alimentos. Olha aqui comigo. Aqui a medula, ela precisa produzir, precisa do ferro para produzir as hemácias. Então eu preciso me alimentar de alimentos, de comidas que tenham bastante ferro, como feijão, para que a medula venha produzir as hemácias. E as hemácias, elas são responsáveis por transportar o oxigênio do meu corpo. Já o meu tecido ósseo, ele precisa de cálcio, que está no leite, no iogurte, precisa do fósforo, tudo isso para dar energia para o dia a dia, para que você possa correr, brincar, para que você tenha energia para fazer todas as atividades. Mas, o que é digestão? Digestão são conjuntos de reações e processos físicos que quebram o alimento em partículas menores. Pois é, todo o processo digestivo, também chamado de digestório, ele tem uma principal função, que é quebrar as partículas do alimento em pedaços bem pequenininhos, para que quando ele passe pelo processo de ser absorvido do intestino delgado para o sangue, a célula possa segurar essas partículas bem pequenas e levar para o seu corpo todo. Pois é, a célula do seu corpo, ela não tem como pegar um pedaço grande do alimento e levar para o corpo todo. Eu preciso passar por esse processo.
digerir, passar por esse processo de quebra, para que quando vinha passar para a corrente sanguínea, o pedaço possa estar bem pequenininho e a célula consiga pegar e levar do dedo do pé até lá a sua cabeça, o seu cérebro, todos esses nutrientes que você necessita. O primeiro órgão responsável pelo processo digestório é a boca. A boca, por ser primeiro, é um órgão muito importante. E vocês observam que tem os dentes. Os dentes têm funções diferenciadas. Tem os dentes que servem para cortar, tem dentes que servem para triturar, tem também aqueles que servem para amassar. A língua empurra um alimento de um lado para o outro e ajuda a fazer com que ele desça para o esôfago. E nós temos também um líquido que faz com que o alimento fique pastoso, umedecido. E esse líquido sai das glândulas salivares. Além de umedecer o alimento, deixar ele pastoso, as glândulas salivares liberam uma enzima chamada de amilase. A amilase tem uma função de começar a digestão do amido, do carboidrato. Então, toda vez que você se alimenta de carboidrato, se você não mastigar bem na boca, ele vai passar por todo o processo do seu corpo e muitas vezes ele não vai ser nem digerido. Quer que eu lembre um exemplo? O milho. Às vezes você está mastigando tão rápido um cachorro quente, uma comida que puxou o milho, que você não mastiga direito e ele vai passar por todo o seu processo digestório e vai sair pelas fezes inteirinho, porque ele não foi triturado e quebrado em partículas menores ainda na boca. Vamos continuar. Depois que ele passa pela boca, que é umedecido, triturado, e que a enzima amilase começa a digerir o amido, o carboidrato, ele vai passar pela faringe. A faringe é o canal que passa o ar e o alimento. Depois que passar pela faringe, o alimento vai para um canal e a respiração, o oxigênio vai passar para outro, que vai ser assunto futuro aí que a gente vai dar, sistema respiratório. Então vamos lá para o sistema digestório. Passou pela faringe, aí ele vai para aquele canal onde passa o alimento, é chamado de esôfago. O esôfago é um tubo liso, que ele é responsável pelos movimentos peristálticos. Ele empurra o alimento para o estômago. Aí você percebe que ao fazer esse movimento peristáltico, mesmo que você se alimente de uma maneira incorreta, que é alimentar deitado, né? O alimento muitas vezes não volta para a boca, porque o movimento peristáltico é empurrá-lo para o estômago. Depois do esôfago, vai chegar para uma bolsa oca que tem um líquido dentro que é chamado de suco gástrico. É o estômago. O estômago essa bolsa que é o estômago, só aqui para relembrar o assunto de tecidos, ele é formado pelos 3 tipos de tecidos aí, o epitelial, o conjuntivo e o muscular. E aqui dentro, ele tem o suco gástrico. O suco gástrico, ele tem água, pepsina, que é uma enzima que ajuda na digestão, e ácido clorídrico. Ácido clorídrico, pessoal, é um ácido bastante forte. Ele pode corroer até metal. Pois é. E aí deve ter vindo na sua cabeça o seguinte: se o ácido clorídrico ele pode corroer até metal, e aquele não corrói a parede do estômago? Pois é, mas o nosso Deus, quando ele criou você, ele pensou em tudo. E ele pensou o seguinte: eu não vou querer prejudicar você, não vou querer prejudicar o meu filho. Então eu vou colocar uma camada, uma mucosa que proteja o estômago contra o suco gástrico. Mas olha, não abuse não, tá? Se você abusar da alimentação que não é saudável, aí sim, essa mucosa pode não fazer o papel que ela tem que fazer. E sim, o suco gástrico pode queimar a parede do estômago. O que acontece? Quando o alimento sai da boca e passa do esôfago para o estômago, vai acontecer a segunda digestão. E aí, nesse processo, a pepsina, que é uma enzima, vai digerir a proteína. Vai começar a digerir a proteína. E é como se fosse um liquidificador, sabe? O estômago, ele faz os movimentos para poder misturar o alimento com o suco gástrico e começar a digestão da proteína. Então, quando você se alimenta de carne,
vocês vão entender que você vai triturar na boca em pedaços menores e vai lá para o estômago, onde vai começar a digestão dessa proteína. Cuidado, gente, isso é correria do dia a dia e a falta de atenção, porque o que acontece? A gente quer jogar videogame e comer, a gente quer olhar o WhatsApp e comer, a gente quer conversar e ao mesmo tempo comer. E a gente esquece que a gente tem que ter uma atenção especial a esse processo. Eu tenho que quebrar a partícula que está na minha boca de alimento em pedaços menores. Se eu faço isso sem atenção, eu estou jogando lá para o meu estômago alimentos com partículas grandes ainda. Mesmo sabendo que o estômago vai digerir a proteína, eu preciso mastigar bem na boca. Porque se eu deixar o estômago lá cheio de pedaços grandes de proteínas, de carne, o meu estômago vai levar de 1 hora até 24 horas trabalhando. E aí, às vezes, você vai dormir e tem aquela sensação que está cansado ainda, porque você não está dando ao seu estômago o tempo necessário para que ele possa descansar. Então, mastigue bastante o alimento, porque aí você já está ajudando o processo digestivo. Aqui, o estômago, depois que receber o alimento, que misturar como se fosse um liquidificador, ele vai para um outro tubo. Tudo bem? Agora, só lembrando, quando você está com fome, você percebe que tem aquele roncozinho na barriga? Pois é. Nesse processo aí, desse barulhinho aí da barriga, é porque o estômago está com suco gástrico e ele está se movimentando, esperando comida. E se você não mandar comida, você pode acontecer desse suco gástrico começar a corroer a parede do estômago. É por isso que é importante comer na hora certa, de maneira adequada, para que a gente não venha prejudicar a camada que o nosso Deus deixou para nos proteger. Então, eu devo evitar excessos de alimento e também falta deles. Depois do estômago, ele vai para o intestino delgado. O intestino delgado, gente, é um tubo bem grande. É um tubo de 6 metros. Só que ele fica todo enroladinho. Vocês já pararam para analisar que se esse tubo de 6 metros fosse igual ao esôfago, todo assim, inteirinho, se ele não fosse dobradinho, como é que seria? Eu ia ter uma cintura de mais ou menos de 6 metros. E aí o nosso Deus, como ele sabe o que é estética, ele sabe o que é bonito para mim e para você, ele fez o intestino delgado todo dobradinho. Não só pela questão da estética, ele fez também porque quando ele está dobradinho assim, fica melhor para ele passar nesse tubo e conseguir absorver os nutrientes e passar para a corrente sanguínea. Olha aqui, o intestino delgado, ele recebe 3 líquidos. Ele recebe o líquido do próprio intestino delgado, que é o líquido intestinal. Ele recebe o líquido que vem do pâncreas, que é o suco pancreático, que tem a função de ajudar nesse processo digestivo aí. E ele recebe também um líquido que vem do fígado, que está armazenado na vesícula biliar, é a bile. Então, esses 3 líquidos vão ser emitidos no intestino delgado. E o intestino delgado, o alimento vai passar por ele e depois de ele estar bem pastoso, assim, com as moléculas bem pequenininhas, vai ser um processo de absorção. Vai passar do intestino delgado para o sangue. E nesse processo aí, o sangue vai pegar tudo que é bom, como açúcares, o próprio carboidrato, e a célula vai segurar e vai levar para todo o meu corpo. Tudo bem? E aqui nós vamos falar um pouquinho do fígado e do pâncreas. Vamos lá. O pâncreas, gente, é um órgão que é chamado de misto. Porque ele tem 2 funções básicas e importantes para o seu corpo. A primeira função importante é que ele libera o suco pancreático. E o suco pancreático, como eu já falei, ele vai ir lá para o intestino delgado e vai ajudar na quebra do alimento, na digestão do alimento. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, que lá no intestino delgado,
a gordura, o que é gordura que vai começar a ser digerido. E também fecha, né? A questão de começou o carboidrato na boca e começou a proteína no estômago, lá no intestino delgado vai fechar todo esse processo, tá? E ele tem uma outra função, o pâncreas, que é liberar insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a quebrar o açúcar, digerir o açúcar. Não abusem de coisas que têm excesso em açúcar. Aí você pode dizer assim, eu não gosto, graças a Deus, de açúcar, eu não gosto de doce, de chocolate. Coisa que é diferente das meninas, né, que gostam muito de chocolate, inclusive eu tenho que me policiar em relação a isso. Mas olha, você pode não gostar de açúcar, você pode não gostar de nada muito doce, mas você pode encher o seu corpo de carboidrato. E sabe o que acontece quando você enche o seu corpo de carboidrato? Ele vai virar açúcar, vai fazer o mesmo efeito. Então, você tem que diminuir carboidratos, também diminuir a quantidade de açúcar, porque o seu pâncreas está liberando várias vezes durante o dia insulina. E vai chegar um momento que ele vai ficar cansado, desgastado de tanto liberar insulina, e ele vai acabar começando a produzir pouco ou não produzir. E aí, o que acontece? O diabetes. Diabetes é uma doença muito terrível, uma doença silenciosa. Tem muitas pessoas aí que estão com diabetes, o açúcar alto, e nem percebem, porque ele vai fazendo mal ao meu corpo de uma maneira silenciosa. Por isso, o que a gente tem que começar a perceber? Tem um histórico na família de diabetes? Eu estou comendo muito açúcar, carboidrato e gordura, porque gordura também vira açúcar do sangue. Ou então eu estou muito acima do peso, então eu tenho que me cuidar, eu tenho que diminuir tudo isso. Não pense que esse processo digestivo é para você parar de comer. O ideal não é você não comer nunca esses alimentos cheios de excesso de gordura e açúcar. O ideal é você diminuir, tá? Porque o carboidrato também é importante. Se eu deixar de comer carboidrato ou for na onda aí da mídia com essa questão de dieta de carboidrato, vocês vão lembrar que no primeiro assunto que eu dei para vocês, eu disse para vocês que carboidrato era uma fonte imensa de energia. Então, se eu deixar de comer carboidrato, eu vou acordar toda desanimada, sem energia para fazer nada no dia a dia. Então, eu preciso de carboidrato. Ele é importante? É, mas jamais em excesso. Então, quem enche seu corpo de açúcar, o pâncreas vai liberar bastante esse hormônio chamado insulina. E se chegar um momento que ele parar de liberar a insulina, as pessoas vão ter que tomar a insulina artificial, que é dada em postos, ou então leva para casa esse remédio para se aplicar 3 vezes ao dia. E eu acho que vocês não querem isso para vocês. Então vamos lá, vamos diminuir, ou então quebrar esse carboidrato, esse açúcar, fazendo bastante atividade física. O fígado é uma glândula bem grande para o nosso corpo, ela é a maior que tem. E o fígado, ele armazena carboidrato e pequenas quantidades de gordura, como ferro e vitaminas. E ele produz uma substância importantíssima, que é chamada de bile. A bile, quando é produzida, ela fica aqui na vesícula biliar. E toda vez que você se alimenta, que o alimento vai lá para o intestino delgado, a bile vai junto com o suco pancreático para poder ajudar nesse processo. Sabe qual a função importantíssima da bile? Ela serve como detergente. Estão lembrados aí o que vocês fazem com detergente quando vão lavar os pratos? Quando você pega um prato bastante gorduroso e você coloca o detergente, você percebe que o detergente vai tirando aquela gordura? Pois é. Só que a bile, ela não tira a gordura, ela quebra em pedaços menores, para que no finalzinho do intestino, essa gordura que tem pedaços bem menores passe para a corrente sanguínea. Por isso que tem que tomar cuidado, quantidade de gordura no corpo. E aqui está mostrando o processo de absorção. É a passagem de substância do sistema digestório para o sangue. Isso aqui, gente, é o intestino delgado. Lembra que eu falei que ele tem 6 metros, ele enroladinho? Por dentro dele, Deus colocou
essa vilosidade aqui. Aí eu falei, ele não pode ser alongado para não me dar uma cintura de 6 metros. E mais um motivo de ele ser assim dobradinho é para que no processo aí de passagem pelo sistema, pelo sistema, desse sistema aí, o intestino delgado, quando ele passar por essas velocidades, o alimento venha passar para a corrente sanguínea de uma forma mais rápida. Então ele precisa ser assim e precisa ser todo enroladinho por dentro também. Depois de tudo isso, o que não serve, que não vai mais passar para a corrente sanguínea, vai para o intestino grosso. O intestino grosso é um tubo menor do que o intestino delgado. E aqui está tudo que não serve, o que o meu corpo percebeu que não é essencial para passar para a célula, vai passar aí pelas fezes. Mas você tem que pensar em uma coisa importantíssima para ajudar o intestino grosso, é beber bastante água. Você sabe qual a principal função do intestino grosso? É absorver água. Se eu bebo pouca água, esses resíduos que estão aqui, que não servem para o meu corpo, eles vão tentar absorver o que está ali. E aí, é por isso que as pessoas têm o que nós chamamos popularmente de prisão de ventre. É porque as fezes começam a ficar ressecadas. Porque se eu bebo pouca água e me alimento de pouca fibra, o que acontece com essas fezes? Elas vão ficar bem secas. E ao passar por esse canal aqui, o ânus, e ele não tem lubrificação, vai começar a machucar. Então eu preciso beber bastante água. Não só para amolecer as fezes, mas para ajudar a tirar tudo que não serve aqui e sair pelo ânus. Por último, a pirâmide alimentar. Esse formato da pirâmide, pessoal, não foi feito em vão, não. Colocou-se ao comparar, né, nesse caso, colocou-se uma base maior e uma parte também aqui menor em cima. E aí, vai comparar ao que você deve se alimentar durante o dia a dia de vocês. O que tiver na base aqui da pirâmide, é que eu tenho que me alimentar mais. Aqui eu tenho que beber mais água, fazer mais atividade física, porque a própria atividade física vai ajudar a liberar as toxinas através do suor, ajudar a quebrar o carboidrato também, o excesso de açúcar e gordura. Depois, o que mais eu tenho que me alimentar são de alimentos que contêm fibras e alimentos que tenham uma gordura saudável, que é a vegetal, aí, o óleo vegetal, tá? O azeite de oliva. O que acontece? Tem também os alimentos, os legumes, verduras, e aí a pirâmide vai diminuindo. Vai chegar no momento que vai ter as proteínas que eu preciso, mas não pode ser em excesso. Leite, derivados do leite. Tem também os carboidratos, açúcares, queijo. Vocês observaram que a pirâmide foi se estreitando? E vocês têm que pensar assim. Não vai inverter a pirâmide, colocar doces, carboidratos como a base da sua vida. E você vai se alimentar bastante dele, porque você vai ficar doente. Você tem que começar a pensar nisso aqui todo dia. Se eu devo usar bastante o que está na base para eu ter saúde, que está aqui em cima, eu devo consumir menos uma vez ou outra. Então, não esqueça não. Apesar desse período em casa, não quer dizer que vocês vão se alimentar de muita coisa gordurosa, ficar aí só deitado sem fazer atividade física. Dá uma corridinha na área aí, faz um abdominal, alguma coisa para ajudar o sistema digestivo aí a quebrar essas moléculas, tá? Como o capítulo é grande, eu dividi em 2 partes. Vou mandar aí a 3ª videoaula para vocês, viu? Fiquem ligados, voltem essas aulas quando vocês quiserem e façam o estudo dirigido. Beijo!